Amados irmãos e irmãs, nós iremos agora dar continuidade a uma série de catequeses que estamos realizando sobre os novíssimos cristãos, sobre a escatologia cristã. Já tivemos ocasião de falar sobre o céu, sobre o purgatório, e agora iremos abordar um dos mais impopulares temas da escatologia, isto é, o inferno. Amado irmão, amada irmã, eu queria aqui dizer para vocês daqueles que negam o inferno. Há muitos que negam a existência do inferno. Os negacionistas, vamos assim dizer, eles se dividem em dois grupos, que são os universalistas, isto é, eles negam o inferno porque acreditam que todos serão salvos, todos no final das contas serão salvos, e por isso, consequentemente, não existe inferno. E também os chamados aniquilacionistas, ou seja, não é que eles dizem que todos os aniquilacionistas não dizem que todos serão salvos. Eles dizem que os ímpios serão aniquilados. O castigo eterno é o deixar de existir, é o deixar de existir. Aí vocês vão perguntar, quem são esses que defendem essas doutrinas? Quem são esses? Veja, existem dois grupos que defendem, por exemplo, o aniquilacionismo. Mas eu gostaria, antes de tudo, de lembrar que na antiguidade essa ideia já ocorreu. Um senhor chamado, um padre chamado Orígenes, já defendeu esse universalismo, ou seja, que todos se salvarão. O nome de sua doutrina é apocatástasis. Orígenes já defendeu isso há muito tempo atrás. E existem muitos em nossos dias que defendem esse universalismo, ou seja, todos no final das contas se salvarão, independente de como viveram neste mundo. Bom, essa doutrina é claramente herética, não é um ensinamento da igreja. Se você vê um padre ensinando isso, você tem que saber de que isso é uma mentira, porque é uma ideia da cabeça dele, não é a verdade de Deus, não é a verdade do Senhor, tá certo? E também entre os protestantes existem aqueles que defendem essas ideias. Não são todos os protestantes. Preste bem atenção. O primeiro grupo aqui que eu gostaria de apresentar, os adventistas do sétimo dia. Essa igreja prega que não existe inferno. Ela acredita na doutrina do aniquilacionismo. Eles se popularizaram por defender que morreu ali a aniquilação da alma, e eles têm uma pregação muito eloquente sobre este tema. Eles realmente pregam de modo muito convincente, né? Então, só para você saber, os adventistas são aniquilacionistas. Quer dizer o quê? Não acreditam no inferno eterno, acreditam que morreu, então os ímpios deixam de existir. Esse é a sua ideia fundamental, né? Um outro grupo que também tem a mesma pregação é as Testemunhas de Jeová, né? Esse grupo foi fundado por Charles Taze Russell, e Charles Taze Russell, ele foi muito influenciado pela pregação adventista. Na verdade, acho que o seu despertar também começou com essa ideia da negação do inferno. Eles costumam dizer que essa é uma das mentiras das igrejas, né? É uma das mentiras das igrejas, a ideia do inferno, porque, segundo eles, fere o caráter de Deus. Claro, a gente sabe que esses ensinamentos não estão de acordo com a doutrina católica, não é o nosso pensamento.
e também não é o ensinamento bíblico, é a interpretação bíblica que eles dão, não é? Mas vocês imaginem que eles são uma minoria. Aqueles que negam o inferno no mundo cristão, eles são uma minoria. A maioria daqueles que leem a Bíblia, que examinam as Escrituras, creem no inferno. No mundo católico, existiu também um teólogo, Hans Urs von Balthasar. Ele não nega o inferno, mas ele tem uma teoria assim do chamado inferno vazio. E ele lembra, por exemplo, que nós rezamos para que todos se salvem. Então ele advoga a ideia do inferno vazio. Ora, por mais que o pensamento de Hans Urs von Balthasar, que era um padre jesuíta, seja eloquente, sofisticado, não é o pensamento tradicional da igreja. Até porque não pode pensar no inferno vazio, porque pelo menos o diabo e seus anjos já estão lá. Isso aí já é certo, não é? Agora, imaginar que o inferno seja vazio é improvável. Porque se Deus é um Deus de misericórdia, Deus também é um Deus de justiça. Como é possível que pessoas que fizeram tantas atrocidades, coisas terríveis, venham participar do banquete junto com aqueles que foram maltratados, martirizados por eles? Bom, é uma ideia pouco provável, não é? É uma ideia improvável, poderia até dizer assim. Mas agora nós queremos falar, e esse que eu acho que é o ponto mais importante, o que Jesus disse sobre o inferno. Isso que é importante. Olha, irmãos, a palavra inferno na Bíblia, inferno é Hades. A palavra Hades, do grego, essa expressão Hades é traduzida por inferno, que é mais ou menos equivalente, eu digo mais ou menos, ao Sheol, que é uma palavra hebraica, ou mesmo a expressão que também se encontra igualmente no Evangelho, Geena. Vocês lembram o que é que Jesus nos diz, não é? O que é que o Senhor nos fala lá em Mateus, em Mateus 5, 22, o Senhor nos recorda exatamente isso. Ele diz assim: aquele que lhe chamar louco terá que responder na geena de fogo. Então Jesus usa essas palavras, geena de fogo, quase como um equivalente a fogo do inferno. Essa palavra é curiosa, geena. Por quê, irmãos e irmãs? Porque a geena, que aparece 12 vezes, é a palavra que aparece 12 vezes no Novo Testamento, ela se refere a um lugar próximo a Jerusalém. O lugar chama Jeil ben Hinnom. É o vale dos filhos de Hinnom. Naquele vale, um rei herético queimou seu filho ao falso deus Moloque, como está escrito em 2 Crônicas 3:6. Mas no tempo de Jesus, esse local que foi, vamos dizer assim, cenário de idolatria, era uma espécie de lixão de Jerusalém, uma espécie de monturo. E é uma imagem perfeita, uma metáfora perfeita para falar do inferno. Por quê? Porque quem não sabe que o fogo de monturo é aquele fogo que você pensa que se apagou, quando você menos espera, volta de novo. Então, para lembrar, é uma boa metáfora, o fogo do monturo, para falar do fogo do inferno como algo eterno, como algo que nunca se apaga. Por isso, amado irmão e irmã, eu gostaria aqui de ter presente exatamente isso. A questão do inferno, quem mais falou sobre ele foi Jesus.
Quem mais pregou sobre o inferno foi nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então quem nega essa verdade não está negando uma doutrina da Igreja Católica. Está negando uma doutrina que foi explicitada por nosso Senhor, que foi apresentada por Jesus. Eu fiz uma pesquisa sobre a palavra inferno e eu encontrei essa palavra quase 20 vezes. Quase metade dessas citações foram feitas por Jesus e a outra metade foram feitas pelos apóstolos, explicitando a doutrina de Cristo. Então não tem como negar essa realidade do inferno. É uma doutrina de nosso Senhor. E por fim, amado irmão e irmã, eu gostaria aqui de lembrar aquela expressão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 25, 46, que ele diz: estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então o adjetivo eterno aparece tanto no prêmio como também aparece no castigo. Castigo eterno, vida eterna. É o mesmo adjetivo. Então, se eu duvido da eternidade, se eu nego a eternidade do castigo, como é que eu vou sustentar a eternidade do prêmio? Então, amados irmãos e irmãs, nós fazemos votos de que essas explicações lhe ajudem a perceber a seriedade desta realidade e nos faça levar a sério esta possibilidade. Por isso devemos viver nesse mundo lutando contra o pecado, lutando para não cair em pecado mortal. É uma luta, irmãos. Todos nós estamos correndo esse risco, lutando para viver em amizade com Deus, em comunhão com Deus, para que naquele dia o Senhor nos diga: vinde a mim, benditos, para o prêmio eterno, e não apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então lutemos e busquemos viver em comunhão com Ele. Essa que é a nossa meta. Aqueles que negam o inferno, eles não se dão conta do desserviço, porque tanto a doutrina universalista, que diz que todos irão se salvar, como os aniquilacionistas, eles não estão levando muito a sério essas falas de Jesus, que eu coloquei essas citações para vocês, onde Jesus tantas vezes nos adverte. Nossa Senhora, quando aparece, também nos adverte, porque é um risco real, é um perigo real. Então lutemos, irmãos, e saibamos, já caminhamos com essa certeza, que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus para nós não é o inferno. Não existe predestinação negativa. Não é parte da doutrina católica. Repito, os que pensam assim são os calvinistas, que chegam a falar de uma predestinação negativa, predestinação para o inferno. Os católicos não. A fé católica crê no inferno porque Jesus explicitou essa doutrina. Depois, essa é um entendimento, e isso é que caracteriza uma fé católica, que foi crido por todos, sempre e em todos os lugares. Então, não há dúvida sobre esta realidade. Por isso, devemos caminhar com confiança, com segurança, sabendo que Deus quer a nossa salvação. E se nós nos perdermos, será única e exclusivamente por fraqueza nossa, não por vontade divina, por opção nossa. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.